tudo bem? A avaliação de hoje é com o Volvo XC40 T5R Design na versão plug-in híbrida 2020-2021. Se é a primeira vez que você acompanha aqui o nosso canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos para a avaliação. Vamos lá? O Volvo XC40 T5R Design. A principal novidade dele aqui é que ele vem com mecânica híbrida. E não é só mecânica híbrida, na verdade ele é um híbrido plug-in. E qual é a principal diferença entre um veículo híbrido plug-in e um híbrido comum? É que no híbrido plug-in você pode recarregar as baterias do veículo com o próprio motor dele, ou você pode fazer esse recarregamento diretamente com tomada. Então ele tem esse principal virtude aqui, duas formas para você recarregar a sua bateria. E nessa versão ele estreia o inédito motor a gasolina 1.5 de 3 cilindros. Aí você me fala, poxa, 1.5 3 cilindros nesse carro dá? Dá e sobra. Ele rende cerca de 180 cavalos de potência quando está funcionando sozinho, e somente o motor elétrico rende mais 80 cavalos. Só que, como a gente sabe, um veículo híbrido ele nunca tem as suas potências somadas do motor a combustão mais o motor elétrico. Então, colocando esses dois motores em conjunto, a potência dele é de 262 cavalos, número mais do que suficiente para poder levar esse carro para onde for, pegar até uma subida, uma descida. A gente vai pegar, subir serra, vai fazer ultrapassagem, número muito tranquilo, assim, que dá muito mais do que conta do recado. E se você precisar usar o veículo somente na função elétrica, ele tem uma autonomia mais ou menos de 45 km, uma autonomia estimada, pode variar dependendo da forma de condução do veículo. E essa autonomia, ela pode, com a gasolina, os dois somados, ela pode ultrapassar os 800 km. Então é um carro bastante econômico, que anda bem e é o ideal para você usar dentro da cidade. O que você vai perceber aqui no vídeo é um silêncio completo. Talvez você consiga ouvir um chiadinho de fundo que dê a impressão de que você está ouvindo um barulho de motor, mas nesse momento principalmente o motor a combustão não está funcionando. O que está funcionando aqui é o motor elétrico. E nesse caso, quando ele está dessa forma, o barulho que você está ouvindo aqui é o barulho do ar-condicionado, provavelmente. Mas nessa condição, com velocidades baixas, você consegue rodar por muito tempo. A autonomia aqui estimada do motor elétrico é de 45 km mais ou menos. Você pode rodar até 45 km sem gastar uma gota de gasolina. E nessa condição, quando você gasta esse todo dessa bateria, o motor a gasolina entra. Ele pode entrar isoladamente, ou você pode vir aqui no painel central do veículo, voltar na função dele aqui e escolher a função central aqui, que é a Charge. Quando você aciona a função Charge, o motor ele vai recarregar a bateria durante o seu funcionamento. Então aqui ele vai priorizar o uso do motor a combustão e ao mesmo tempo ele vai funcionar para carregar a bateria do veículo. O que ele usa? O motor para fazer esse recarregamento, e ele usa também o sistema de freio regenerativo. Então todas as vezes que você acelera, está com o carro em movimento, você está propiciando uma recarga. Quando você pisa no freio, ele está propiciando uma recarga, e quando você solta o pé do acelerador e também não precisa frear, o próprio movimento das rodas faz com que a bateria seja carregada. Um detalhe aqui também importante dessa versão híbrida é que esse SUV ele vira um carro de 4 lugares. Por quê? Porque na região central aqui, onde seria a posição do banco central, é utilizado para a posição onde ficam as baterias do veículo. Então, na versão híbrida aqui, ele é um carro 4 lugares. E além dessas possibilidades de funcionamento, você também tem 5 modos de condução do veículo que você pode acionar através desse botão aqui do Drive Mode. Você pode escolher aqui a função Hybrid, que é de uso cotidiano. Nessa função, o veículo ele vai tentar equacionar da melhor forma o funcionamento equilibrado
entre a mecânica a combustão e a mecânica é até estranho, né? E o motor elétrico. Então ele vai trabalhar sempre equacionando para você ter um desempenho de consumo satisfatório e ao mesmo tempo com desempenho agradável com a combinação dos dois motores. Quando você muda aqui para tem uma segunda função que é a individual. A individual é uma preferência que você consegue programar aqui no veículo. Então você pode escolher a questão de calibração do veículo, calibração de funcionamento do motor, funcionamento de câmbio. Você consegue escolher o que priorizar, se é desempenho ou se é economia de combustível, e até acerto de suspensão também, você consegue acertar nessa função. A outra função aqui é a função Power, que quando você seleciona, ele vai focar aqui num desempenho esportivo. E aqui é certeza, você vai combinar o funcionamento do motor e do câmbio, e também do motor elétrico, na mais pura potência possível que você possa utilizar. Então o carro ele vai focar em desempenho, vai esquecer a questão de consumo, a questão de gasto de bateria. O foco aqui é acelerar e ser o carro mais rápido possível. E até nessa questão de ser um carro bem rápido, a gente fez um teste aqui e ele bateu certinho com o que o Inmetro estipula, que é 7,3 segundos para atingir de 0 a 100. É um número bastante bom para um carro desse porte, afinal ele é um SUV até da linha Volvo, um SUV de entrada. A quarta função é a função Pure. E nessa função o que você consegue utilizar aqui é o máximo de economia possível. Então o carro ele vai buscar aqui utilizar o máximo de tempo possível da motorização elétrica. Então o foco aqui é a economia. Ele vai baixar bastante o desempenho, claro, para que você gaste o menos possível da bateria e não gastar uma gota de gasolina. Nessa função aqui você pode rodar bastante tempo, vai entra naquela questão da autonomia. Você vai rodar aqui na sua autonomia de bateria sem gastar nada. É a versão perfeita para quem vai usar na cidade, para quem usa o carro para ir para o trabalho e voltar sem gastar nada. E lembrando que a gente consegue usar o motor elétrico sem problemas, inclusive em altas velocidades, pelo menos até 130 km por hora você consegue usar essa motorização elétrica sem o menor problema. E a última função aqui é a função Off-Road. Eu não vou selecionar ela agora porque a gente não está nessa condição de uso, mas na função Off-Road ele vai propiciar uma forma de tração melhor nas quatro rodas, combinando também o motor elétrico e o motor a combustão, mas propiciando principalmente a tração. A prioridade é a tração aqui, não é velocidade, não é agilidade, é para ter o carro o mais propício possível para poder vencer uma pista irregular. Só que o que é importante de saber aqui é que quando a gente fala em off-road, a gente não está pensando aqui em fazer um rally. Aqui é para você, por exemplo, você vai entrar numa estradinha de terra para ir para o seu sítio, você vai vencer um trajeto simples, você não está pensando em trajetos muito complexos. Até porque, apesar de ser um carro alto, apesar de ser um Volvo, ele não tem pneus apropriados para poder fazer um trajeto off-road. Ele usa rodas de 20 polegadas, então a gente precisa entender que é um foco completamente diferente. É só uma forma mesmo de você ter a condição de usar o veículo para um trajeto no qual você precisar, mas não pensa que você vai pegar lama, que você vai fazer grandes estripulias aqui na função off-road, que não é o caso. Entre as funções aqui de auxílio ao motorista do Volvo XC40, ele tem a função Pilot Assist. Você consegue ver aqui nessa câmera, estou aqui só setando a velocidade máxima que ele pode chegar, que é de 50 km por hora nessa via, que eu não preciso mexer diretamente no volante, ele faz a leitura aqui das faixas de rodagem e através dessa leitura ele consegue medir a posição que ele fica na pista. Eu não preciso acelerar, ele acelera sozinho também, e de vez em quando ele só pede para eu colocar a mão no volante aqui para aplicar a direção, para poder mostrar que eu não estou dormindo. Nesse caso aqui a faixa de rodagem sumiu, mas ele mantém a aceleração e eu assumo novamente aqui o volante. Eu não preciso nem acelerar nem frear, ele faz a medição aqui do carro da frente. O carro entrou na frente, eu programo uma distância mínima que eu posso ficar do carro,
e ele vai se manter aqui nessa posição. O volante ficou verdinho aqui, eu posso soltar, que ele dirige sozinho. Essa função é ainda melhor quando a gente pega estrada, ajuda bastante, ó. Pés soltos aqui, mão completamente solta, você consegue ver, ele acompanha a faixa de rodagem e vai embora. Aqui eu vou mudar de faixa, estou numa faixa de ônibus. Voltei para uma faixa, ele voltou, fez a leitura, sem problema nenhum, ele vai seguir viagem. De tempos em tempos aqui, ele só dá uma mensagem no painel para aplicar a direção. Aplica a direção para mostrar que eu estou acordado. E segue viagem. Para desligar, pisei no freio aqui, voltou ao funcionamento. Uma outra função aqui parecida também com o Pilot Assist é o controle de cruzeiro adaptativo. Qual que é o principal detalhe aqui? Ele vai também programar uma velocidade máxima que você pode chegar, e também vai programar a distância mínima que eu posso ficar do veículo da frente. A única diferença aqui é que quem controla o volante sou eu. Então aqui, se caso na frente entrou um carro, ele freia automaticamente para poder manter a distância e manter a segurança do trajeto também. Aqui já é um sistema melhor para você continuar tendo o conforto para descansar suas pernas, etc. Mas você não tem as faixas de rodagem muito claras. Aí quando acontece isso, você pode se manter no volante, tendo a total liberdade de dirigir, fazer as curvas, mudar de faixa, só que você não precisa se preocupar em acelerar ou frear o veículo. Também como uma função de apoio ao motorista, ele tem nas pontas dos retrovisores uma luz laranja que acende da parte de dentro, no próprio espelho, que mostra se tem algum carro no ponto cego, para evitar que você faça uma manobra de risco, como por exemplo essas motos passando em corredor. Se você tentar mudar de faixa, ou como tem um carro aqui na lateral, ele acende a luz laranja ali para poder mostrar que tem um carro no ponto cego. Para evitar acidente, te ajuda numa mudança aqui de faixa. Ele também tem um controle que ele continua mantendo aqui a leitura das faixas de rodagem, e se por acaso eu começar a me afastar dessa faixa de rodagem, o carro ele corrige automaticamente, para evitar um acidente que eu invada a faixa de rodagem de um outro veículo. Ele também tem essa possibilidade. Você pode, uma função também que você pode ligar ou desligar aqui no veículo, porque qual que é o principal porém dessa tecnologia? É que, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui na Radial Leste, você consegue perceber que passa muita moto. Passando muita moto, eu não tenho tanto controle da posição que eu preciso ficar aqui na faixa de rodagem. Eu sempre preciso me posicionar muito mais à esquerda do que o natural. E o sistema, ele vai manter o veículo exatamente no meio da faixa de rodagem, mantendo a mesma distância do lado esquerdo para o lado direito. Então, se por acaso você estiver dirigindo e você perceber que o volante está ficando duro, ele está puxando mais para um lado, você não está com o pneu furado, você não tem um problema no sistema de direção do carro, provavelmente é o Lane Keeping Aid aqui, que é o nome oficial dele, que está em atuação e ele está tentando corrigir algum movimento seu. Se isso está te atrapalhando de alguma forma, é só você desligar a função aqui no painel e não tem problema nenhum, você assume total controle do veículo. Como elementos de apoio aqui ao motorista também a gente pode incluir alguns importantes, como a leitura das placas de trânsito, as placas de velocidade. Então você percebeu aqui no vídeo, em algumas oportunidades, que ele dá um alerta. Esse alerta é para poder me dizer aonde tem um radar à frente e para eu me atentar qual é a velocidade máxima ali da via onde eu estou. Então aqui no painel aparece a placa de trânsito exatamente com o número que ele fez a leitura. Então no caso aqui 50 km por hora. Então no próprio velocímetro, aqui na parte analógica do velocímetro, ele fica pintado em vermelhinho, mostrando qual que é a minha velocidade máxima aqui da via. É um elemento também que eu posso desligar, mas ele fica automático aqui acionado e ajuda a gente a não tomar umas multas bobas de velocidade. Também a gente pode também falar sobre elementos aqui que ajudam o motorista. A função de luzes para curva, principalmente para noite. Então qual que é o caso aqui? Estou dirigindo, eu vou fazer a curva para a direita,
a luz de neblina do lado direito se acende para iluminar melhor essa faixa e eu consigo contornar a curva com mais segurança. E a mesma coisa acontece quando eu faço o contorno para a esquerda. Contornei para a esquerda, a luz de neblina do lado esquerdo acende para iluminar melhor o lado de dentro da curva. E também não é só isso, ele tem um controle automático do facho do farol. Quando vem um veículo na sua direção do outro lado, se ele detectar que o facho do farol está alto e pode causar um ofuscamento da visão do motorista, ele baixa o foco automaticamente. E para finalizar aqui os elementos de apoio ao motorista, ele tem um sistema de frenagem autônoma. Então, se por acaso ele detectar que você vai ter uma colisão iminente e que você não percebeu a tempo, ele vai frear o veículo, mesmo que seja 100%, aplicar 100% do freio para evitar colisão. Isso tanto na dianteira quanto na traseira. E é um elemento importante também pensar sobre isso, sobre a segurança dos ocupantes, né? Então o veículo, como a Volvo sempre foi conhecida como uma marca focada em segurança, isso daqui é mais um elemento que dá a entender o quanto a marca se importa com os seus clientes, na verdade, né? Agora vamos falar de consumo de combustível. Como um veículo híbrido, a função dele vital é economia de combustível fóssil, utilização máxima de recurso renovável de energia elétrica e também redução no nível de emissões. Como infelizmente a gente não consegue fazer uma medição da emissão máxima de poluentes do veículo aqui em condição de uso, eu consigo fazer a medição de consumo. A medição de consumo dele foi bastante agradável, é um recurso bastante elogiável na verdade. E no trajeto urbano ele fez uma média de 17,6 km por litro. O consumo rodoviário aqui do Volvo XC40 também foi bastante agradável, ele só é um pouco inferior ao consumo na cidade. Por que isso? Porque ao contrário do que acontece com um veículo a combustão, um veículo que tem a função híbrida, você usa muito mais o motor elétrico na cidade do que o motor elétrico na estrada. Você acaba sendo mais dependente do motor a combustão. Aí esse consumo aumentou um pouquinho. O consumo na estrada foi de 15,6 km por litro, mais especificamente. Você fazer uma continha aqui. Vocês lembram que eu tinha feito a conta um pouco antes. Foi 17 km por litro na cidade e 15,6 km por litro na estrada. Consumo muito bom, na verdade. Ó, como dá para perceber, em vias maiores aqui, como uma grande avenida, ou como nós vamos entrar aqui numa rodovia, o sistema do Pilot Assist funciona muito melhor, porque principalmente as faixas de rodagem são muito mais claras. E se você gosta de andar aqui com essa função Sport, seta para a direita, pé no acelerador, sobe de rotação rapidinho, muito rápido. Você tem a possibilidade de troca de marchas aqui do lado direito para aumentar as marchas e do lado esquerdo para reduzir. O câmbio aqui é automatizado com respostas muito rápidas. Se tem coragem, solta o volante que ele dirige sozinho. Como item de série aqui a gente pode incluir várias coisas. Ele tem 7 airbags, bancos em formato esportivo com revestimento em couro no book, vidros elétricos nas 4 portas, direção com assistência elétrica, volante multifuncional, tela tátil aqui onde eu posso fazer o controle das funções de áudio, de todas as funções do veículo,
ar-condicionado de 2 zonas, com saídas para os bancos traseiros, bancos dianteiros com regulagem elétrica, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E no caso do motorista, que eu consigo programar a posição. Então, caso tenha 2 posições para gravar, caso você tenha 2 pessoas que dirijam o veículo, quando está naquela briga de ajusta o banco para um, depois ajusta para o outro, basta que cada um programe a sua posição favorita de dirigir, entra no carro, aperta o seu botão respectivo e ele se ajusta completamente aqui na posição do banco e dos espelhos. O que pega um pouquinho é que o ajuste do volante aqui é manual, não é elétrico. Então, ele pode programar tudo, mas o volante que vai ajustar é você. E completam também aqui a lista de itens, como aqui a tela do painel de instrumentos digital, completamente configurável. Espelhos retrovisores com a função anti-ofuscamento eletrônica. Sistema de freio de emergência para evitar colisão. Rodas de 20 polegadas com pneu de perfil fino e teto solar panorâmico. Bom, o que poderia melhorar nesse carro aqui para mim é bem claro. Principalmente nessa função R-Design, como eu comentei, ele vem com rodas de 20 polegadas com pneus de perfil fino. Com essa configuração, ele tem um comportamento de menos absorção de impactos das vias. Então, você pega uma via que é mais esburacada, uma via mais irregular, esse pneu de perfil fino ele tem um comportamento menos... ele absorve menos o impacto mesmo, ele não tem uma área de emborrachada para absorver. Então, essa responsabilidade fica toda para a suspensão. E se você passa numa via muito ruim, você vai chacoalhar nesse carro, não tem jeito. Mas se você gosta de uma suspensão mais firme, com um comportamento mais esportivo, ideal. E talvez também aqui, como um veículo híbrido, ter uma autonomia de cerca de 45 km na função elétrica é um pouco baixo. É um carro que você, considerando que você quisesse dirigir somente na função elétrica na cidade, dependendo de onde você trabalhe, você ia precisar carregar a bateria elétrica dele várias e várias vezes durante a semana. Mas se isso não é uma coisa que te incomoda, também não tem problema. Talvez pudesse ser um pouquinho maior essa autonomia, que te daria uma condição de rodar muito mais vezes sem precisar recarregar. Então é isso, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Se não gostou, pode dar dislike, não tem nenhum problema. Só comenta por que você gostou do vídeo, por que você não gostou, e porque isso é muito importante para saber como melhorar a qualidade do material que a gente produz aqui para o canal e ter um conteúdo cada vez mais relevante. Peço também que você, caso você não tenha visto alguma avaliação do nosso canal, confira na nossa aba de vídeos se a gente já avaliou esse veículo, e se não avaliou, deixa no comentário qual veículo você gostaria que a gente avaliasse. Vou fazer o possível junto às montadoras, cada vez mais montadoras estão aderentes aqui ao Nacar, emprestando carros para avaliação, e espero que em breve eu consiga atender o seu pedido. Pode ser carro novo, se for carro usado ou carro antigo, eu vou correr atrás também, não tem o menor problema, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado, pessoal, até mais.